Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Testemunho. Eu sou Minduba, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, nosso papo de todos os domingos. É uma satisfação estar contigo aqui em mais esse encontro, tá? Um prazer enorme ter você com a gente. Hoje eu te convido para quê? Para que você possa participar com a gente nas nossas redes sociais, as nossas redes sociais que estão aí disponíveis para vocês, são elas aqui, pronta para você. Vamos lá, ó. Instagram, Facebook, YouTube, @testemunho_br. O nosso e-mail para contato é o testemunho33@gmail.com, que também é chave. É a chave para o Pix, para você, enfim, colaborar com o nosso canal, se você sentir no teu coração. Então é testemunho33@gmail.com, é chave do Pix. Aí se você quiser colaborar direto do seu aplicativo, é só você mirar nesse QR Code aí, tá direto do seu aplicativo. O que acontece? Já facilita tudo, mas aí é só se você realmente sentir no teu coração, combinados? Então tá bom, então dado a dica aí, nossas redes sociais. Eu já te convido para quê? Para que você acesse o nosso canal. Se você ainda não tem a inscrição, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a tua inscrição, dê o seu like, dê o seu joinha, já acione lá, marque o sininho para que quando entrar um vídeo novo aí ser acionado, você ser alertado, tá? E compartilhe, que é o mais importante. Isso é muito importante que você faça essa situação e se compartilhe com todos aqueles do seu ciclo de amizade, de conexão aí, tá bom? Se compartilhando, por exemplo, para 3 pessoas aí já vai fazer uma diferença muito bacana aí, tá? Então tá convidado, nossas redes sociais aí para você acompanhar o nosso testemunho. Antes de chamar meu convidado de hoje, eu vou trazer aqui o Dr. Diego Bezerra com um testemunho bacana. Ele vai dar uma dica muito especial, muito bacana, porque nesse final de ano aí, a Oralsim Implantes está com uma situação, uma condição, um plano muito especial para você que quer começar 2024 com um sorriso, com saúde bucal, tudo em dia. Então se liga aí. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Testemunho e neste momento, antes da gente bater um papo, trazer o assunto principal, a gente vai bater um papo com o nosso parceiro, Dr. Diego Bezerra, diretamente da Oralsim Implantes, especialmente para você. Dr. Diego Bezerra, seja bem-vindo. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Olá, Minduba, tudo jóia? Que bom, muito bom falar com você novamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Oralsim e sobre esse final de ano, né, Minduba? Estamos chegando na Sim. reta final. Final de ano chegou, aliás, já que você tocou no assunto, o que é a Oralsim Implantes nas suas 2 clínicas de Ribeirão Preto preparou o pessoal nesse final de ano? O pessoal que está a fim de passar o Natal, passar o Ano Novo com um sorriso lindo, saúde bucal em dia, enfim, o que a Oralsim tem para o pessoal que está acompanhando a gente nessa hora, o doutor Diego? É isso mesmo, um sorriso saudável, né, Minduba? No final do ano, a gente sempre fala que os pacientes, os brasileiros, de uma forma geral, a gente sempre deixa tudo para a última hora. E existe sim a possibilidade de você sair ainda esse ano de 2023 com seu sorriso novo dentro do Oralsim Implantes. Você sabe, Minduba, que existe a possibilidade do paciente fazer o tratamento com carga imediata. Esse é um tipo de tratamento que a gente consegue reabilitar completamente o paciente entre 3 e 5 dias. Então dá sim para você realizar o seu tratamento antes do final do ano. Basta você passar na Oralsim Implantes e você verificar se o seu caso ele é apto à realização de carga imediata ou não. Eu sempre falo para os meus pacientes, Minduba, que uma primeira avaliação criteriosa é o grande passo para o tratamento ser com sucesso. Então, fazer uma avaliação, passar por uma organização e planejamento de tratamento é que vai dizer se esse tratamento vai dar certo ou não. Eu fico muito feliz em saber que a nossa grande audiência, né, tá sim entendendo como que funciona esse tipo de tratamento, como que é importante esse tratamento, tem nos procurado cada vez mais para poder realizar esse tratamento com implantes e principalmente voltar a ter um sorriso bonito e principalmente saudável. Então tá, o pessoal está acompanhando a gente aqui agora, doutor Diego. Qual o primeiro passo que ela deve fazer? Eu sempre falo que o início de tudo é você agendar a sua avaliação. A avaliação ela é agendada por um único telefone e o WhatsApp, então são, na verdade, um telefone e um WhatsApp, 16 35 12 7711 e 16 99190 7919. Esses são os nossos 2 telefones, sendo que esse segundo, nosso telefone celular, ele é o WhatsApp. Então você que precisa realizar a sua avaliação, agende um horário, vê o horário que fique mais tranquilo para você vir, bater um papo comigo. Eu estou aqui sempre na Rui Barbosa, 1461, que é o local que já tem mais de 6 anos que a Oralsim está instalada aqui em Ribeirão. E o Dr. Fernando, meu sócio, ele está na Avenida Saudade 724. Estamos aguardando você para poder fazer todo o planejamento, prognóstico, diagnóstico do seu tratamento e principalmente
nesse ano de 2023 você dá sim o primeiro passo em realizar esse tratamento tão importante. E o detalhe importante, né? Que aquele preço camarada, enfim, as facilidades que só a Oralsim tem para quem realmente quer mudar de vida, quer dar um gás na sua saúde bucal, né? Isso, com certeza. A gente sempre fala, né, que o final de ano é o horário, a O hora que chega, período, né? Aquele período o apertado para período, todo né, mundo. e que chega o 13º, que chega Sim. aquelas pretensões, será que eu vou conseguir realizar um procedimento ou outro e tal? E é a hora realmente da gente priorizar a nossa saúde, pensar nisso. E a Oral Sim é parceira, a gente tem uma grande condição de planejamento, de plano de tratamento para todos os tipos de paciente. Então, com certeza, a gente vai ter um plano especial para você que precisa realizar esse tratamento. Ah, que bacana. Então anota aí, gente. Olha o telefone aqui embaixo, tá aqui o WhatsApp, é 16991907919. Mandar uma mensagem agora, eu tenho certeza que amanhã alguém vai retornar, vai fazer contato contigo e aí você já começa a se organizar para mudar a sua história. Né, doutor? Isso mesmo. Vai Passa ficar os aqui o meu endereços aí. convite. Rui Barbosa, 1461, com o Dr. Diego, e Avenida Tá. Saudade 724, com o Dr. Fernando. A gente está aguardando vocês e quero muito fazer parte dessa sua transformação e quero muito que você faça parte da família Oral Sim. Esse é o convite que você ia fazer, né? Você falou fazer o meu convite, né? É isso mesmo. Quero que vocês deem o primeiro passo junto conosco. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação. Um grande abraço. Tá aí, gente. Oral Sim Implantes, 16991907919. Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto, especialmente para você. É o testemunho que segue aqui, especialmente para você. Dado o recado, diretamente da Oral Sim Implantes, Dr. Diego Bezerra, especialmente para você, só para certificar, confirmatório, é 16991907919, Oral Sim Implantes, Ribeirão Preto, 2 endereços especialmente para você. Bom, agora sim, vamos trazer o convidado de hoje. O convidado de hoje, você já sabe de quem que é, porque eu já divulguei, deu tempo de divulgar, né? A gente vai trazer aqui para você o nosso convidado, um convidado ilustre, especial, amigo querido. Ele nesse momento ele está trabalhando, está de plantão e a gente recebe com muito carinho, com muita satisfação, senhoras e senhores, Alex Pimenta, seja bem-vindo, meu querido. Cadê os aplausos? Aplausos e mais aplausos aqui, aplausos. Pronto. Faltou a minha trilha aqui, cadê minha trilha? Minha trilha sempre deixa na mão aqui, pronto. Tem que receber os convidados em alto estilo, entendeu? Um barulho, pelo menos, né? Põe alto estilo, né? Alto estilo, com certeza. Tá bom. Alex Pimenta, seja bem-vindo. Obrigado por receber, por ter aceito o convite, né? Para participar aqui, bater esse papo aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Um bom domingo aí a todos. Eu agradeço aí, Minduba, a oportunidade. Realmente é uma coisa nova para mim. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, às vezes bem recatada, assim, na minha. Não costumo participar muito dessas coisas, mas foi uma oportunidade boa. Mas foi uma oportunidade boa. Acho que na vida a gente tem que estar sempre amadurecendo, sempre crescendo. E eu acho que a gente pode contribuir tanto para nós quanto para outras pessoas. Eu acho que vale a pena, né? Não, com certeza. Gente, é o seguinte, o Alex Pimenta, exatamente no meu aniversário, no dia 30 de julho, foi ao ar aqui um papo com a Lena Pimenta. A Lena Pimenta vem a ser a esposa do Alex e a gente teve um papo muito bacana, porque na época a Lena deu um testemunho, além da relação com Jesus, porque aqui a ideia é um testemunho com Cristo, mas ela deu um testemunho principalmente da relação que ela tem da filha dela, que tem TEA, né? Foi diagnosticada com TEA, transtorno do espectro autista, é isso mesmo, né, doutor? E aí ela deu o testemunho de vida dela e tal. E eu sempre quis trazer o Alex pelo seguinte, para a gente ver, enxergar e entender a visão do pai, como que ele participou como pai, como marido e obviamente aproveitando aí a visão dele como profissional, porque ele é médico anestesiologista, é assim mesmo, né? Médico anestesiologista. E aí eu sempre tive essa curiosidade de saber a opinião dele, o ponto de vista dele como pai, como marido em primeiro lugar, né? Mas como pai e depois como profissional. Então, hoje deu certo a gente receber ele aqui, então mais uma vez obrigado, Alex. E eu quero aproveitar, eu lembro que no papo que a gente teve com a Lena, a gente teve a gente começou falando de pandemia, porque ela realmente fez questão de pontuar que assim, foi uma experiência muito intensa, muito especial, particular, porque foi, além de ser algo inédito, você se envolveu de forma muito intensa. Uma pincelada assim muito rápida, como é que foi tudo aquilo para você? Como é que foi essa experiência? Você pode contar um pouquinho pra gente, por favor? A pandemia, na verdade, foi um período de muita mudança, né? Muita mudança na sociedade, muita mudança na estrutura
hospitalar, muita mudança na nossa estrutura de trabalho, né? E assim, foi um período bastante complicado, né? Porque a gente tinha um esquema de centro cirúrgico, a gente tinha um esquema de trabalho, que na verdade seguia com cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, e de uma hora para outra começou-se uma crise lá na Ásia, que acabou se estendendo por Europa, América do Norte, e acabou, numa segunda etapa, aí acabou chegando no Brasil com uma intensidade bastante intensa, né, como todos puderam acompanhar. E nesse meio de tempo, na verdade, interrompeu-se, né? Os hospitais praticamente viveram por conta Da do pandemia, né? Covid, né? Do Aham. tratamento do Covid. Os centros cirúrgicos, boa parte deles, eles ficaram fechados para cirurgias eletivas durante um tempo prolongado, depois retornaram aí após uns 4, 5 ou 6 meses, mais ou menos. Mas assim, e nesse intervalo, as UTIs muitas vezes se situaram também dentro dos centros cirúrgicos. Então, foi um período que a gente, além de trabalhar aí como anestesista, a gente já passou a trabalhar nas UTIs, né? Aham. O que foi um trabalho um tanto quanto diferente da nossa rotina, né? Porque quando a gente está na faculdade, né? Você está dentro de uma estrutura grande, você participa das UTIs, você participa tudo de dentro do hospital, né? Aham. Mas, mas depois de formado, você não cria mais esse hábito, essa rotina, né? Então, Sim. foi um reaprendizado aí, com certeza, foi um reaprendizado para mim como pessoa, foi um reaprendizado para mim como profissional. Então, assim, e foi um período difícil, mas graças a Deus, eu acho que Deus, da maneira como eu acho que Deus trouxe tudo isso daí, eu permitiu com que tudo isso acontecesse, eu acho que Ele deu sabedoria para a gente, para conduzir, talvez, da melhor forma possível tudo isso, né? Que bacana. Ou seja, realmente foi um aprendizado para todo mundo, independente da área, né, de atuação, né? É, Principalmente você estava com muito conectado, estava certeza. muito diretamente ligado à situação. Mas agora vamos saber o seguinte: como se trata de um testemunho, o Alex Pimenta é cristão, hoje ele é servo do Senhor, entendeu? Ele já tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí eu fiquei sabendo ainda há poucos minutos antes de a gente começar esse bate-papo aqui, que ele teve uma experiência muito significativa e muito marcante na vida dele. Então, Alex, qual foi essa experiência? Quando foi? Como tudo isso aconteceu? Como é que foi tudo isso na tua história? Na verdade, isso aconteceu há um certo tempo atrás, né? Eu tinha na época já 17 anos, né? 17 anos, isso foi por volta de 1996, você entendeu? Hoje eu tenho 44 anos, né? Ah, E na época eu tinha 17 anos já, né? Porque era o mês de agosto, e na verdade era um adolescente como qualquer outro, estava estudando, fazendo as coisas, jogando bola. Naquela época a gente tinha muito costume e tinha muita liberdade, né? Para jogar bola na rua, para andar de tinha. bicicleta à vontade, para brincar com a criançada na rua. Hoje é difícil fazer isso fora de condomínios, né? Hoje a cidade de Ribeirão cresceu, montou-se uma estrutura Sim, maior, né? Então hoje, mas naquela época era super comum, né? Naquela época a gente brincava e ficava na rua o dia inteiro, né? O dia totalmente. inteiro. E na verdade a gente à noite ia para um barzinho, tinha vários barzinhos em Ribeirão. Naquela época tinha um antigo Deck Delícia, que todo mundo ia, era um barzinho que tinha ali na rotatória. Você entendeu? Era um barzinho que era famoso na época, né? Cerveja, faz E tempo. hoje fechou, vendeu, montou É, churrascaria, virou salão de festa, então as coisas mudaram bastante. E naquela época a gente tinha resolvido sair, né, molecada, né, cara, aquela coisa, vamos pro deck delícia, vamos pro deck delícia, vamos pro deck delícia, beleza, vamos pro deck delícia. E a gente foi, né, cara. ah, Foi, todo mundo de menor, todo mundo aí 17 anos, isso, aquilo, outro. E aí nesse meio do campo, né, cara, nesse meio de campo, pintou uma oportunidade, né, cara, uma oportunidade da gente ir de graça uma festa numa cidade aqui da região, em Orlândia. ah.
E aí, pô, o dinheiro já era curto, né? A gente não tinha uma verba muito grande, né? Era meio limitado. E lá era bebida à vontade, tinha os patrocínios, aquelas coisas. E a gente conseguiu esses convites grátis, a única coisa que a gente teria que se locomover até lá. E aí eu ponderei, ó, se a gente conversar com os pais, eles não vão deixar, isso é óbvio, né, Aham. cara? Isso é óbvio que não vão deixar. E aí todo adolescente tem aquela ideias brilhantes, né, cara, de fazer aquilo que não se deve fazer, né? E a gente resolveu ver seus pais, os nossos pais já estavam dormindo e tivemos a ideia de Olha pegar um só. carro emprestado para a gente Aham. usar para transportar a gente até Orlândia. Nós Emprestado fomos em sem 4 amigos, autorização, né? emprestados sem autorização. E nós pegamos, fomos em 4. O pai de um amigo meu estava dormindo e a mãe estava viajando, estava em Franca. Aí ele falou, pô, meu, acho que aqui em casa é tranquilo. E aí Uhum. pegamos o carro e fomos, né? 17 anos, tudo. E na verdade fomos para a festa. Chegamos lá, bebemos bastante, né? Moleque, né, cara? Muito jovem, sem muita responsabilidade. E quando nós voltamos de lá, realmente, a gente estava num nível hoje de embriaguez muito grande, né? Sim. E aconteceu que, ao invés da gente vir com prudência, vir com calma, já que todo mundo bebeu, né? Muito pelo contrário, a gente ah, acabou tentando apostar racha, tentando apostar corrida na estrada, aquelas coisas, né? Tudo que não é Tudo, recomendado não, é nós o que vocês se nós expuseram a realizamos fazer. tudo, tudo que na verdade não podia ser feito, na verdade nós fizemos, né? Aham. Então, só que isso, na verdade, por que que eu conto? Porque, na verdade, é um testemunho, na verdade, é o testemunho da minha conversão, né? E o que que acontece? Numa dessas aceleradas, né? A gente tava em uns 160, 170 por hora, ou acabou perdendo a direção, né? Que era uma coisa bastante previsível. A Uhum. gente entrou no meio da pista e nós capotamos, Aham. tá? E daí por diante, eu não lembro, eu fui ejetado do carro, eu caí no asfalto, fiz um hematoma extradural, tá? E fui para Traduz, UTI. traduz, traduz, traduz. Na verdade, eu fiz um hematoma na cabeça Aham. e ele fica acima da dura mater, que é por conta do trauma. Tive uma pequenas fraturinhas, né? Dos ossos, né? Tive várias fraturas, quebrei braço, quebrei perna, quebrei clavícula, quebrei a cabeça, fiz hematoma e tive um TCE importante, um trauma crânioencefálico importante. Fui para UTI, fui todos os mecanismos aí do trauma, né? Aham. Fiquei internado, inicialmente fui para o HC, que foi onde foi a transferência Do foi a atendimento, transferência socorro. da ambulância, né? Uhum. Mas a partir de lá, já no HC, já me identificaram, né, por conta do meu pai, ser médico, né, e trabalhou muito tempo no Hospital das Clínicas, ficou lá trabalhando na época da residência, e aí, por conta disso, me transferiram para Beneficência, onde eu fiquei internado, onde Aham. meu pai trabalhava. E, na verdade, assim, a minha história interrompeu-se no dia 15 de agosto, e a minha história recomeçou no dia 2 de novembro, quando eu Tudo voltei a isso. ter nível de consciência, quando eu voltei a ver as coisas, a enxergar, a compreender, a entender as coisas, porque até então passei por todas as fases ali, né? Muita confusão mental, muito negócio. E, na verdade, eu vivi uma fase muito escura da minha vida, né? Porque foi uma escuridão e foi um isolamento muito grande, sabe? Sim. Foram 3 meses ali onde a minha mente estava completamente alucinada e aí na verdade eu ficava numa escuridão, eu ficava numa escuridão muito grande e quando eu acordei, na verdade, eu tive um medo muito grande dessa escuridão, né? Porque quando eu passei a compreender depois o que tinha acontecido, na verdade, eu acho não, com certeza eu poderia ter morrido, né? Sim. Então,
depois desse trauma, que foi uma coisa assim muito relevante, porque na verdade ele acabou me deixando dificuldades, né? Eu tive dificuldade de motricidade, eu tive dificuldade de escrita, eu tive dificuldades depois posteriores, que eu fui começando a fazer fisioterapias, né? Todo Uhum. trauma, todo trauma cerebral mais intenso, ele tem essas repercussões aí, né? Uhum. A pessoa demora um certo tempo aí, né? Sim. O ano seguinte foi marcado com bastante fisioterapia, tá? Passei a recuperar minha marcha, passei a andar novamente, né, de maneira correta, passei a escrever nem tanto, continuo Ah. escrevendo meio não tão bem, A letra já não era mas bonita, não mudou muito, né? Que as coisas assim. então acabou voltando mais ou menos ao nível que estava. Mas assim, mas tenho hoje bastante incoordenação motora, passei a ter convulsões, né, por conta do trauma, por conta do hematoma que ficou resquícios dentro da cabeça, então passei a ter focos de convulsão, Uhum. então aí a partir daí passei a fazer tratamento, fiquei internado já diversas vezes para tratamento, a Beneficência, a Riberânia, né, para poder fazer tratamento por conta de quadros epiléticos, uma crise de mal epilético que entrei na primeira vez, né, no Riberânia. Então, são quadros que, na verdade, trouxeram bastante limitação e bastante lesão, Uhum. né, por conta disso. E foi quando realmente a minha mãe é evangélica, né, e a gente sempre frequentava, mas a gente não tinha aquela convicção, né? A gente não tinha convicção, não tinha a A gente e conversão, não você, né? tinha. Quando eu falo a gente, é que muitas vezes a criança, né? O jovem, muitas vezes ele não tem essa vivência até ter uma Sim, experiência sim, sim. verdadeira com Deus, eu acho. Aham. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a vivenciar mais e a ter um contato maior com Deus. Eu acho que eu tenho certeza absoluta, né, que na verdade eu tinha totais condições de ter morrido, né? E na verdade eu não morri realmente por misericórdia de Deus, Aham. porque a intensidade do trauma, a intensidade das lesões, o grau de comprometimento que eu tive em região parietal, em região frontal, né? As lesões que eu tenho hoje, sequelas ainda que eu carrego comigo, hoje são muito restritas em virtude da intensidade do trauma que eu, Sim. né? E aí foi quando eu passei a buscar mais a Deus, passei a buscar mais as coisas. A gente foi num congresso no meio do ano, né, lá da igreja, e do ano seguinte, né, e foi quando realmente eu entreguei minha vida a Deus, passei a buscar Deus e realmente a partir daí realmente eu passei a confessar Deus aí como meu Senhor e Salvador e a partir daí minha vida tomou outro rumo, né? Aham. Minha vida tomou um outro rumo, tomou um outro caminho, e na verdade, independente das sequelas que eu carrego, né, é lógico que muitas vezes a gente busca em Deus para tentar trazer cura, tentar trazer coisa, mas independente dessas marcas que eu trago, Deus é Deus acima de tudo, e com certeza, na verdade, o fato de eu estar vivo hoje é realmente por misericórdia e amor de Deus, porque realmente eu tinha tudo para ter morrido naquela época. E me fala uma coisa, Né? nessa questão toda, enfim, hoje, depois disso, depois do acidente, depois de tratamento, etc, etc, quando realmente você falou, puxa vida, recebi uma nova chance, é, como é que você passou a enxergar a tua vida a partir de então? E hoje, duas questões. A segunda questão, como é que você vê, qual que seria o propósito hoje? Está claro isso na tua vida? Como é que você enxerga tudo isso? Na verdade, assim, naquela época eu estava muito confuso, né? Lá Sim. depois do dia 2 de novembro, eu lembro que eu lembro que eu chorava muito, né? Chorava muito porque foi uma escuridão muito prolongada. Sim. Foi muitos meses ali, era uma escuridão muito grande, era tudo muito escuro, era tudo muito difícil, não compreendia nada. Parecia que eu estava num espaço e tudo era escuro, tudo era silencioso, não havia barulho de nada, não escutava nada.
E aquilo ali me trouxe muito medo, sabe? Muito medo mesmo. E eu fiquei numa angústia muito grande por conta daquilo. Então, uma coisa muito comum, assim, muito comum depois de, principalmente traumas aí de pacientes que a gente vê, os Uhum, pacientes eles choram bastante, né? Eles choram uhum. bastante e da mesma forma foi comigo, sabe? Eu fiquei bastante, eu acho que o medo acabava me angustiando muito. Então, eu fiquei numa angústia muito grande e eu chorava bastante, sabe? Eu chorava muito. E mesmo naquela época de Natal, ali, de final de ano, foi um período muito complicado, porque eu tentei voltar para a escola, estava no terceiro colegial, e eu tentei voltar para a escola, mas era difícil, eu ia para a escola, eu via meus amigos, de repente eu chorava com eles, entendeu? Porque, na verdade, eu estava agradecendo pela vida que eu estava tendo de volta, né? Sim. Porque pode ser que eu não ia ver eles mais, Aham. você entendeu? Pode ser que eu não via eles mais. Então, eu acho que, com certeza, Deus tinha um propósito para minha vida. Eu acho que quando realmente isso aconteceu dessa forma, quando Deus, primeiramente, com certeza, deve ter ouvido o clamor aí dos meus pais, né, Sim. o clamor da minha mãe, da minha família como um todo, eu acho que ele tinha um propósito para minha vida, tive um propósito para minha vida como família, né, dentro da minha família, com meus pais, a minha mãe, meus irmãos, tá, com a minha esposa, com as minhas duas filhas, né, e eu acho que com certeza com o meu trabalho, né, e então eu acho que na verdade é um propósito para tudo, né, e debaixo do céu a própria palavra de Deus já diz isso. Sim, com E, certeza. então na verdade eu acho que aquilo ali foi um amadurecimento, talvez realmente eu antes talvez não buscasse tanto, porque realmente não havia um amadurecimento. Aham. Então foi um amadurecimento duro de ter vivido, foi um amadurecimento bastante difícil, mas eu acho que trouxe um crescimento bom, trouxe um crescimento para a minha vida, trouxe um crescimento espiritual, emocional, trouxe um crescimento grande para minha família como um todo também. Daquele acidente, quantos teus amigos ficaram bem, todos eles? Foram só variados as fraturas. As lesões mais graves foram minhas, Aham. né? Porque na Foi verdade eu fui ejetado, né? ejetado. Aham. Eu fui ejetado. Quando você tem um trauma, os ejetados têm um aumento aí de 50% aí até de lesões, né? Aham. Mas assim, teve fraturas de coluna, teve traumas psicológicos importantes, teve muitas fraturas, teve outros tipos de lesões que na verdade puderam ser contornadas depois com cirurgias, com tratamentos, né, com quadros. Hoje podem até ter sequelas aí por conta da própria cirurgia de coluna, que realmente, Uhum. se você botar um pino na coluna hoje, ele vai te dar uma lembrança que essa cirurgia existe Uma aí para lembrança. sempre, né? Não tem Aham. jeito, tá? Não tem jeito. Mas com certeza as minhas lesões foram as mais graves, né? Mas todos sobreviveram e todos estão bem hoje, né? Todos sobreviveram, Que bom, graças a Deus. que bom. Todo mundo percebeu. Todo mundo se converteu também ou não? O pessoal que se converteu ou continua no Não, na mundão? verdade, naquele grupo, na verdade, assim, continuamos amigos aí durante Aham. um tempo, você entendeu? Hoje eu não tenho muito contato com eles, É normal. Aham. mas eles não seguiram o mesmo caminho aí que eu acabei seguindo, não. Não, legal. Bom, vamos mudar um pouquinho agora. Bom, diante desse propósito, você e a Lena, vocês já estão juntos entre namoro e casamento 25 anos, é isso? Aproximadamente, né? Nesse meio tempo, vocês têm duas filhas, são gêmeas. Elas têm o quê? 13 anos já? Alguma coisa assim, São né? 12 anos. 12 anos. E uma delas, depois de um tempo, se detectou TEA. Como é que você, como pai, primeiro como marido, como pai, enfim, nessa ordem, como é que você acompanha tudo isso? Como é que foi tudo isso para você? Qual que é a tua visão? Agora que entra assim, você saber a tua visão em relação a isso. Na verdade, assim, quando a gente está na faculdade, né, e quando a gente está na nossa vida profissional, a gente, lógico, estuda absolutamente tudo, né? Uhum. Eu estudei numa faculdade, acabei
estudando fora de Ribeirão Preto, né? Porque depois do meu acidente, no ano seguinte eu passei, fui para Botucatu, na Unesp, onde eu fiz, né, a faculdade. Então, quando você está nos hospitais maiores, né, você tem uma estrutura muito grande ali, né? Então, você vê muito tipo de doença, você vê muito tipo de caso, e você vê casos mais graves, né? Tudo mais grave. Então, você está dentro de um hospital das clínicas, é difícil você ver quadros leves, é difícil você ver um paciente ali que está por causa de uma gripe, você Uhum, entendeu? Ele está lá por causa de ele estar com uma gripe e, e ele tem uma pneumonia, ele tem uma outra bronquiectasia no pulmão, ele está com uma atresia de esôfago. Então, outros tipos de pacientes que têm uma gravidade maior e, por conta disso, acabam se concentrando nesses hospitais. aham, Então, durante o meu período acadêmico, os pacientes que eu acompanhava de autismo eram sempre pacientes muito graves, sabe? Muito graves, e que chegavam lá com lesões importantes, pacientes muitas vezes não andavam, não conseguiam se mexer, isso, aquilo, outro. Então, na verdade, assim, mas eu sei que é lógico, a maior parte dos casos sempre são mais leves, né? 90% das doenças, elas não são graves, 90% das doenças, elas são leves, uhum, tá? Assim como o autismo, 80% mais ou menos dos casos, eles têm uma gravidade menor. Só que por estar dentro de um hospital das clínicas, você acaba vendo única e exclusivamente os quadros mais graves, que realmente são aqueles que estão lá com você, uhum, né? Então, assim, então, da minha vivência que eu tinha com autismo, era realmente com quadros bastante graves, bastante graves. Então, quando as nossas filhas nasceram, na verdade, elas foram, nasceram através de inseminação artificial, e na inseminação são gêmeas, né? Elas são gêmeas, e elas acabaram desenvolveram super bem, né? E um desenvolvimento super normal, tá? Elas tinham, todas as duas, elas tinham um pequeno atraso de fala, mas assim, nada comprometedor, porque falavam os básicos, né? Ali de mamãe, papai, aquelas coisas. Isso com um ano e pouquinho, andavam, caminhavam, corriam, faziam de tudo. E até então, era um diagnóstico que eu não pensava. E tudo passou a ocorrer a partir aí do 1 ano e 8 meses, mais ou menos, onde eu percebi que a Larissa passou a falar mais coisas e a Letícia parou de falar. uhum. Aí eu falei, pô, mas Algo não está que certo. coisa, parou de falar, né, cara? E Aham, tentava estimular, isso, aquilo, outro, parou sem de falar, né? E, e aí passamos a tentar entender, será que teve algum trauma psicológico? Será que teve algum trauma com essa criança? Sabe? Alguma coisa, mas todas as duas convivendo juntas, tinha babado ali por conta delas, o tempo todo, não teve um trauma, não teve uma queda, não teve um batido de cabeça, não teve nada, foi tudo super bem. E aí a gente passou, primeiro eu passei a dar uma lida, comecei a estudar um pouquinho mais, né? Porque era uma menina normal, com motricidade, com tudo, parte intelectual aparentemente tudo normal, e de repente parou de falar. E aí foi quando a gente começou a entender um pouquinho mais, começou a buscar, e até que a gente chegou a um diagnóstico aí com alguns profissionais também juntos, e ela apresentava um quadro de autismo com um padrão regressivo, né? E até então era um quadro que, na verdade, não era do meu conhecimento. Porque, na verdade, esses quadros, como eu comentei previamente, é um quadro que, na verdade, eu não conhecia, uhum, entendeu? Em detalhes, ainda esses quadros mais regressivos, tudo isso. E foi quando a gente passei a estudar um pouco mais e passei a compreender isso daí com um pouco mais de detalhe. Então, assim, profissionalmente, realmente foi uma coisa, inicialmente, que me deixou um pouco preocupado, porque, na verdade, os casos que eu conhecia eram realmente casos bastante graves, mas, assim, graças a Deus, é um quadro que é um quadro aí de leve para moderado, você entendeu? Não é um quadro que ela apresenta nenhum tipo de limitação, nem motora, nem visual, nem auditiva,
tá? Ela apresentava um certo isolamento social, que ela passou a compensar agora com as terapias, tá? E a questão da fala, que realmente houve uma regressão, e ela, agora devagarzinho, ela está recuperando de maneira mais espontânea, ela está começando a falar um pouquinho mais, tá? Embora ela não tenha o interesse de falar, né? Ela fala única e exclusivamente o necessário para o comportamento dela naquele instante. Então, ela não tem aquela espontaneidade, como nós estamos aqui trocando um monte de palavras, trocando um monte de interação e informando coisas. Ela, na verdade, ela não estabelece esse tipo de relação, embora ela compreenda todo o meio, e ela está sendo alfabetizada, né? Está sendo alfabetizada, está sendo estruturada, só que, na verdade, ela você tem que perguntar o que ela quer fazer, perguntar o que ela está sentindo, perguntar para que ela desperte o interesse de falar sobre aquele assunto. Você entendeu? Mas, assim, mas ela tem uma boa evolução, acho que ela está evoluindo bem, eu acho que ela está amadurecendo, e eu acho que com o tempo, com certeza, a tendência é melhorar cada vez mais. Sim, com certeza. O convívio social dela é de boa, tranquilo, né? Já tive Não, hoje em todo o tá muito meio que ela tá. compensado. Aham. Hoje está super compensado, está super tranquilo. Então, acho que a parte social dela é uma parte que eu considero bem compensada aí atualmente. E é um fator muito importante, né, na recuperação, enfim, reinserir ela no meio convencional, meio dia a dia habitável, né? Não, com certeza. E o fato de estar alfabetizando, né? Hoje, você entendeu? Ela sabe escrever a maior parte das coisas, sabe? Ela sabe ler com praticamente tudo, você entendeu? Então, ela sabe ler praticamente tudo, ela escreve praticamente tudo, você entendeu? E você dá objetos para ela, ela sabe nome de 80% das coisas. Não é que legal? Então, eu acho que para inserção na sociedade, eu acho que Fundamental, né? ela tem com certeza o básico aí, né? Para poder interagir. Agora, falar uma coisa, vamos lá, com você, toda a tua experiência até então, como é que você pode passar para alguém, para um pai que vive de repente na mesma situação, acompanha, não sabe o que fazer, como é que você pode dar de sugestão, de dica, se a gente pode chamar dessa forma? Não, acho que assim, tudo que é diferente, é normal haver uma angústia, haver uma ansiedade em cima daquilo que está acontecendo. Principalmente para fechar um diagnóstico, principalmente para começar um tratamento, principalmente para pegar algum resultado, entendeu? E previsão. Quero chegar em tal lugar, quero fazer, quando, quanto tempo, isso, aquilo. Eu acho que o autismo não é uma doença que a gente pode exigir tempos curtos para ele, tá? É uma doença que envolve dedicação, é uma doença que envolve muito amor, envolve compreensão, e, na verdade, tem que investir, cara. Tem que investir, tem que buscar especialistas que ajudam aí a trazer mecanismos aí norte-americanos que hoje ajudam, que são os mais aceitos, que é o ABA, né? Que são as terapias, e eu acho que a angústia com certeza vai ter, mas eu acho que a gente tem que dar o start aí, tem que dar o passo inicial, tem que buscar aí fazer um tratamento, tem que aproveitar para começar, porque o quanto antes se começa, com certeza os resultados vão ser melhores, tá? Antigamente, as pessoas não investiam, né? Investiam muito pouco. Eu acho que os casos eles eram muito mais graves antigamente, porque primeiro que todo mundo fala que a incidência era menor, né? Era menor, mas eu acho que os diagnósticos não eram feitos corretamente, né? Antigamente, muito diagnóstico não era feito e muitas vezes a criança e o adolescente ele era largado de lado, né? Você largava ele de lado, não investia, deixava quieto e falava, deixa para lá que ele não tem condição, entendeu? Mas hoje eu acho que tem tratamento, eu acho que hoje melhora e melhora bastante.
Eu acho que o amadurecimento é grande, entendeu? E qualquer coisa que a gente puder acrescentar, entendeu? No tratamento, no amadurecimento, na linguagem, na fala, na socialização, isso, aquilo, outro, é extremamente benéfico. Eu acho que é uma responsabilidade para nós como pais e como mães. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, porque na verdade eu acho que os filhos, né? Os filhos são responsabilidade dos pais, tanto pela Sim, Constituição que diz isso, quanto pela própria Bíblia, sim. né? Deus, na verdade, é, fala que, na verdade, os filhos são presentes aí Bênçãos. para... São bênçãos, são Aham. presentes que são dados para nós, Sim. entendeu? E, na verdade, a gente não pode jogar fora, a gente não pode deixar de investir e a gente não pode deixar de lado. Mas, pelo contrário, eu acho que a gente tem que investir, a gente tem que estar em cima e tem que buscar o melhor, entendeu? Isso aí é ponto fundamental, tá? E esse negócio de falar, puta, esse aí não vai para frente, vou largar de lado. Isso aí não cabe mais hoje no mundo de hoje, né? Não, Hoje a isso. medicina evolui cada vez mais e, Sim. assim, é pouco tempo para que a gente consiga, no futuro próximo aí, conseguir medicamentos aí que podem levar até a cura da própria doença. Eu Sim. acredito nisso, Não, e um detalhe, entendeu? e espiritualmente, um dia prestaremos contas, né? De tudo isso, né? Ah, Daqui, das com nossas certeza. responsabilidades. Papai vai cobrar, e aí com a mão de Deus é pesado. É, mas legal. Ô Alex, agora sim, para já estar chegando aqui perto do final aqui, eu queria que você, diante de tudo que você viveu até então, na tua vida lá do adolescente, o adolescente rebelde que tinha liberdade, ia pra rua, brincava, etc, etc, enfim, tinha uma adolescência mais legal, de tudo aquilo que te aconteceu em relação ao acidente, pós-acidente, enfim, a tua mudança, aceitação de Jesus, a tua experiência de vida adulta, como profissional, como pai e agora com a tua filha. Você olha para trás, que mensagem você pode deixar para aquele pessoal que está aqui acompanhando a gente nesse momento? O que você pode deixar no ar aqui para o pessoal que acompanha o testemunho? Não, eu acho que a criança, a gente sempre deve orientar para ela o melhor caminho que ela deve seguir. Eu acho que quando você traz a criança, quando você traz Deus para a vida de qualquer filho, eu acho que é o melhor presente que você pode dar para essa criança. Porque o mundo hoje é um mundo que não é fácil, sabe? Não é fácil o relacionamento, não é fácil o comportamento, não é fácil as opções que o mundo oferece, entendeu? Naquela época, eu tinha 17 anos, eu achei que a ideia de pegar um carro escondido e pegar um carro com 17 anos e dirigir numa estrada, correndo e bêbado, eu achei na época que era uma coisa normal, entendeu? E hoje eu sei que é um absurdo, né, cara? Isso aí que aconteceu, isso aí não podia nem ter acontecido, porque é um absurdo isso aí que foi realizado. Então, eu acho que independente, eu acho que talvez o meu tempo foi um pouco mais tardio, tá, do que poderia ter sido, talvez se ele tivesse sido um pouco antes, nada disso teria acontecido, mas graças a Deus, porque independente do que aconteceu, acho que Deus foi misericordioso e eu acabei conhecendo ele mesmo que de uma forma mais traumática, de uma forma mais intensa, mas eu acho que Deus, na verdade, eu não falo nem igreja, porque a igreja um pastor é de um jeito, outro pastor é do outro, aí você Sim, vai numa igreja, você não gosta de um, não gosta do outro. Na verdade, não é igreja, não é igreja. Na verdade, eu acho que quando o conhecimento de Deus, quando o conhecimento, o Espírito de Deus realmente é trazido para uma criança, para que ela cresça, para que ela amadureça, sabe? Com certeza o crescimento e o amadurecimento dessa criança é outro na sociedade hoje. aham, Então, eu acho que a minha grande mensagem que eu acho que a mensagem de tudo é realmente pensar em Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e independente se as coisas estão ruins, se as coisas não estão
não tão fáceis, porque realmente não estão. Eu acho que Deus tem a solução aí para tudo isso. A palavra de Deus fala, você falando de criança, né? Ensinar as coisas de Deus para as crianças, quer dizer, a própria palavra fala, né? Ensine os seus filhos, seus pequeninos nos caminhos do Senhor, e quando crescer, quando se tornar adulto, enfim, jamais se desviarão deles. Então, isso é fato, e só tem a ganhar, né? Então, quer dizer, a gente tem que fazer Com isso. certeza. E se você acompanha, se você que está assistindo, por exemplo, tem a oportunidade, tem teus filhos pequenos, o quanto antes você inseri-los nos caminhos do Senhor, melhores serão os frutos, melhores serão as colheitas. Então, pense bem nisso. Tá? Deixar de ser levado, enfim, bagunceiro, isso não faz parte, isso é processo, é natural de uma criança, de um adolescente. Mas você pode ter certeza que se você tiver os princípios inseridos na vida dessa criança, desse jovem, com certeza terá um futuro e um desenrolar diferente na sua fase adolescência, fase adulta, ali pré-adolescente, pré-adulto, né, fase pré-adulto. Então, isso vai fazer a diferença com certeza. Bom, Alex, eu quero agradecer, mas antes eu quero falar o seguinte: a gente, tudo isso, depois do papo que eu tive com a Lena aqui, a gente, enfim, a Lena, através de aí, juntamente com o Alex, gente, eles acabam ajudando muitas e muitas pessoas que também têm filhos com autismo, enfim, com TEA, e de alguma forma, exatamente por quê? Porque eles foram buscar conhecimento para poder cuidar da sua filha. E, consequentemente, principalmente a Lena, até porque o Alex está mais envolvido profissionalmente, dá o suporte, né, enfim, mas ela acaba ajudando, auxiliando outras mães, outras famílias, para não sofrer tanto quanto, ou aliviar essa carga, né, tentar aliviar essa carga no sentido de conduzir melhor a relação, o crescimento, enfim, o tratamento desses filhos. E aí, pós o papo que a gente teve aqui, surgiu-se a ideia de um canal, e aí a Lena hoje tem um canal chamado Pode Incluir, que até deixa eu botar aqui, eu até separei para botar aqui no nosso GC aqui, eu até fiz um artezinho aqui, ó, tá vendo? Fala de, opa, não aqui não, meu Deus do céu, aqui, ó. Aqui fala TEA, né, transtorno do espectro autista, @podeincluir.lp, tá? Aí tem lá as redes sociais, esse aqui é o arroba do Instagram, do Facebook, tá? E na bio do Instagram tem o link do canal no YouTube, tá? Então já tem 3 episódios lá, muito assim importantes, muito significativos, de muita informação relevante e que vale a pena você conhecer, tá? Então é @podeincluir.lp, esse aí é o arroba do Instagram, e lá no Instagram tem o link, na bio lá tem um link do canal do YouTube, vale a pena você visitar, conhecer, e até para você que não tem nenhum parente, filho, próximo, mas para você conhecer, é sempre muito bom conhecer, saber mais de tudo que a gente, conhecimento nunca é demais, então vai lá, vale a pena você conhecer. Certo, meu caro Alex, muito obrigado pela sua disposição aí, viu? Muito obrigado por aceitar o convite, participar com a gente aqui. Satisfação em ter você aqui, viu? É isso, eu agradeço aí a oportunidade. Realmente eu falei que é uma coisa nova, né? Realmente eu não tenho muito essa vivência aí de estar participando assim, mas eu agradeço demais. Eu acho que é uma oportunidade da gente conversar, contar o testemunho da gente, que na verdade eu até então acho que eu nunca contei até então. E eu agradeço aí a oportunidade e qualquer coisa eu estou à disposição aí. Se precisar, estamos juntos aí. E agradeço aí o apoio à Lena também. Certo. Senhoras e senhores, Alex Pimenta participou aqui do nosso testemunho. Muito obrigado, um papo bem bacana, bem gostoso. E eu convido você para acompanhar, tá? Não só esse bate-papo, tá? Mas acompanhar outros testemunhos. O canal Testemunho completou aí 1 ano, já estamos aí com 1 ano e 2 meses. Tá? E tem muitos testemunhos significativos, relevantes, importantes, informações muito importantes e que pode fazer diferença na tua vida e na vida de alguém próximo a você. Então é só você compartilhar, você acessar nossas redes sociais rapidinho aqui, está aqui na sua tela,
Instagram, Facebook, YouTube, @testemunhobr, e o nosso e-mail de contato, testemunho33@gmail.com, que também é chave Pix. Não, fique à vontade, participa e espalhe para todo mundo, tá bom? No mais, um beijo enorme no teu coração, que Deus te abençoe grandemente, e a gente volta a se falar no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Um beijo enorme e até semana que vem, se Deus quiser. Não, esse aqui não, esse aqui, ó, esse aqui que eu quero. Pronto. Tchau, gente, um beijo, Deus abençoe.